Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal DevOps na Prática. Sou Paulo Corrêa e hoje nós vamos continuar com o Docker e vamos falar um pouco sobre o Dockerfile. Nós vamos trabalhar um pouco construindo imagens, executando essas imagens personalizadas e verificar um pouco sobre os principais comandos da criação de uma imagem e os comandos do terminal. O Docker, pessoal, ele é um arquivo texto simples. E ele vai conter as instruções necessárias para a gente poder criar a imagem do Docker, a imagem que a gente precisa para servir como planta na nossa casa, certo? A partir dessas imagens que a gente vai conseguir criar os containers, tá? Então ele permite que a gente crie um ambiente de execução e configure dentro desse arquivo, a gente consiga colocar todas as informações necessárias, como dependências, bibliotecas, dependendo, é claro, da aplicação que você estiver utilizando. Tá? Então, com ele, a gente vai automatizar todo o processo de criação da imagem e ele serve, inclusive, para a criação, pipelines, em diversas etapas da sua integração contínua, certo? Entre os principais comandos do Docker que a gente vai ver, o principal é o comando from, porque a nossa imagem ela tem sempre que ter uma base. E essa base, ela muitas das vezes ela é uma base Linux, Windows ou uma base de uma aplicação. Por exemplo, pode ser uma base Java. Essa base, pessoal, ela serve para que todos os comandos que a gente escreva, que a gente consiga executar dentro desse Dockerfile para criar a imagem, eles têm que ser executados a partir da base. Por exemplo, se eu estiver utilizando uma base Ubuntu, eu vou utilizar o gerenciador de pacotes do Ubuntu, o apt ou o apt-get. Se eu estiver utilizando uma imagem baseada em Red Hat, CentOS, eu vou ter que trabalhar com o Yum. Tá? Então é muito importante que a gente consiga entender que existe uma diferenciação. Um outro comando interessante que a gente vai utilizar dentro da imagem Docker é o comando run. Tá? O comando run ele vai executar diversos comandos dentro da imagem e é imprescindível porque é nesse momento que nós estamos personalizando, nós estamos fazendo com que aquela imagem esteja sendo criada para permitir com que no futuro, quando a gente cria o container a partir dessa imagem, ela esteja preparada para executar todos os comandos que o container necessita, que é a aplicação que estiver dentro do container ou outro tipo. Então é com esse comando que nós vamos poder, por exemplo, instalar uma biblioteca ou atualizar o sistema, fazer alguma coisa. Tá? Um outro comando também que nós temos é o cmd, tá? O comando cmd e o comando entry point, eles são parecidos, porém eles são comandos que fazem com que a gente permita com que a aplicação fique sendo executada. Tá? Então, se você for criar um container com o objetivo de subir uma aplicação, a gente vai ter que utilizar no final dessa imagem, né, no final desse arquivo Dockerfile, a gente vai ter que utilizar o comando cmd ou o comando entry point. Tá? Ele vai ser o comando padrão para executar no final da nossa imagem. Tá? Alguns outros comandos que são também importantes é o comando env, que é o comando que a gente pode trabalhar com variáveis de ambiente. E o comando copy é o comando interessante para que nós possamos copiar arquivos do local de trabalho, ou seja, da máquina e do diretório atual para dentro da imagem que vai se tornar um container. Tá? O comando copy e o comando add, eles são comandos que trabalham dessa forma para você poder copiar coisas da máquina do desenvolvedor para dentro da imagem e, em consequência, para dentro do container. Tá? Um outro comando que é extremamente importante é o docker expose. Né? O comando expose na nossa imagem, ele vai permitir que a gente consiga expor uma porta. Então, se a gente está criando uma imagem que tem uma aplicação web na porta 80, a gente tem que expor essa porta 80 para que ela fique dentro, ela fique aberta para que possa ser acessada por outras imagens, outros containers ou orquestradores ou outras aplicações, inclusive o próprio
desenvolvedor na sua máquina local consiga acessar essa aplicação na porta desejada, tá, pessoal? Então, são alguns dos principais comandos que a gente pode utilizar para criar um arquivo Dockerfile, tá? Além dos principais comandos dentro do arquivo Dockerfile, é importante que a gente consiga trabalhar bem com os comandos do Docker, do terminal. Eles são imprescindíveis porque em muitos momentos a gente vai precisar fazer o build dessa imagem para transformar ela numa imagem, fazer o build do arquivo Dockerfile para transformar ela numa imagem. A gente vai ter que rodar essa imagem, a gente vai verificar quais são os containers que estão rodando na máquina, quais são as imagens que temos rodando na máquina. Se nós quisermos apagar uma imagem, nós temos que parar o container, apagar o container e depois, somente depois disso, nós vamos conseguir remover aquela imagem que teve containers criados a partir dela. Então, existem vários comandos que são importantes para que a gente consiga entender o que está acontecendo com o nosso ambiente Docker. Uma das coisas que é muito comum para pessoas que estão iniciando com Docker é que você crie muitos containers com diversas imagens diferentes e com o passar do tempo você vai ter muitas imagens na sua máquina que não vão estar sendo utilizadas. E essas imagens, elas podem ser imagens muito grandes e vai consumir muito disco da sua máquina. Então é importante que vocês, com o passar do tempo, consigam fazer uma limpeza nesse ambiente para não deixar tão carregado o ambiente de Docker com as imagens que não estão sendo mais utilizadas. Certo, pessoal? Então, para criar um Dockerfile, né, para criar uma imagem a partir do Dockerfile, é muito simples. A gente precisa escrever um arquivo de texto, certo? E esse arquivo de texto ele tem que ter algumas nomenclaturas. A principal delas, a primeira, é que o Dockerfile tem que ser com a letra maiúscula, D maiúsculo. Tá? Então, a gente precisa ter um Dockerfile. E dentro desse arquivo, a gente vai colocar os comandos que são importantes. Tá? Após a gente criar esses comandos, a gente vai poder fazer o build dessa imagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é abrir um Dockerfile, um Visual Studio, certo? E com esse Visual Studio a gente vai começar a trabalhar com uma imagem. Então eu vou trabalhar aqui com uma imagem Ubuntu 2.23.10. Com essa imagem eu vou utilizar o comando run para rodar um apt-get update, certo? Após o apt-get update, eu vou continuar utilizando o apt-get install. Só que dessa vez eu vou instalar um comando simples, que muitas das vezes ele é muito utilizado. Certo, pessoal? Então, isso aqui já é suficiente para que a gente crie uma imagem. Agora eu vou deixar aqui preparado o comando cmd. O comando cmd ele tem a sintaxe de colocar entre chaves e aspas duplas e colocar os comandos. Vou colocar um comando simples aqui. A cada novo comando a gente coloca uma vírgula dentro dos colchetes, dentro do array. E com isso, pessoal, eu vou começar a trabalhar agora na linha de comando. Notem que eu tenho um arquivo Dockerfile com a primeira instrução from, com uma instrução run para executar um comando e com uma instrução command. O primeiro comando vai baixar uma imagem 23.10. Notem que eu não tenho uma imagem na minha máquina. Eu não tenho uma imagem 23.10. Então, teoricamente, ela vai baixar essa imagem e vai criar essa minha imagem personalizada. E em segundo, ela vai executar esse comando de update e vai instalar o unzip. O unzip é um comando que não vem por padrão dentro da imagem do Ubuntu. Então, para eu fazer isso, esse comando funcionar, eu vou utilizar o docker build para criar a minha imagem personalizada. Para isso, eu vou determinar um nome para ela. Então, eu vou chamar ela de minha imagem, certo? E essa imagem ela vai compilar o arquivo Dockerfile dessa pasta, o arquivo Dockerfile que está dentro do diretório atual. Então, o comando que eu vou utilizar é o docker build -stage tag. Eu estou tagueando e dizendo que a minha imagem que vai ser criada com base no Ubuntu 23.10 vai ser chamada de minha imagem.
Vamos executar o comando e aí ele vai buscar as informações. Pronto. Vamos analisar quais são as imagens que eu tenho disponíveis para trabalhar nesse momento na minha máquina. Então, as imagens que eu tenho disponíveis são exatamente Ubuntu, Nginx e a imagem que eu criei, a imagem chamada minha imagem. Então, pessoal, aqui é interessante porque a gente vê que eu tenho a planta da minha casa, mas eu não tenho um container ainda. Se eu der um docker container ls, pode ver que eu não tenho nenhum container em execução. Então, para que eu consiga utilizar agora, criar um container a partir dessa imagem, eu vou utilizar o comando docker run -it para pegar um terminal interativo e entrar dentro da máquina, e eu vou utilizar a imagem minha imagem. Nesse momento eu quero executar o comando bin bash. Então eu quero ir dentro da minha imagem e já executar o bash, porque eu quero estar de posse do prompt do bash desse container, certo, pessoal? Então vamos executar aqui para entender o que está acontecendo. Pronto, podemos ver que eu tenho um container em execução. Vamos ver se eu tenho mesmo um container em execução, pessoal. Eu vou criar mais um terminal, certo? Eu tenho 2 terminais aqui. Então eu vou dar um docker container ls. E aqui a gente vê que eu tenho um container em execução, certo? Vamos voltar para o container anterior. E aqui eu vou entrar dentro do diretório para só verificar o que tem dentro dessa imagem. Lembra que eu falei para vocês que nós não temos o comando unzip por padrão? Se eu vier aqui e digitar unzip, notem que agora eu tenho como utilizar o comando unzip. Por quê? Porque eu criei uma imagem personalizada que tivesse dentro um comando unzip para ser executado. Certo, pessoal? Então aqui eu tenho a certeza de que eu criei uma imagem e eu estou dentro dela. Tá? Então eu posso vir aqui e eu posso parar essa imagem. Lembrando que essa imagem está funcionando, mas eu quero parar ela. Eu vou dar um docker container stop nome do container. E aqui ele vai finalizar esse container para mim, certo? E após ele finalizar esse container, eu vou no meu outro terminal verificar se eu tenho algum container em execução. Notem que ele saiu do prompt. Vamos voltar aqui e verificar se existe algum container em execução. Pronto. Eu tenho a certeza que eu não tenho nenhum container em execução. Certo, pessoal? Então, isso aqui é uma exemplificação bem básica de como que a gente pode criar uma imagem a partir criar um container a partir de uma imagem personalizada e como nós criamos uma imagem personalizada. Então, para executar esse container, né, depois de a gente criar o build, o comando de execução é exatamente o comando run. Então, notem que nós temos o comando run dentro do arquivo Dockerfile e nós temos também um comando run na terminal da linha de comando, certo? Então, é importante não confundir esses dois arquivos, esses dois comandos, porque eles são comandos que fazem coisas totalmente diferentes. Então, o comando run dentro do Dockerfile ele vai precisar ser utilizado para instalação, rodar algum comando dentro do container, dentro da imagem primeiramente, para depois rodar dentro do container. E o comando run da linha do terminal, ele vai permitir que a gente execute e crie um container a partir de uma imagem que nós criamos personalizadas. E nota que a gente pode criar, a gente pode utilizar alguns argumentos adicionais. Nesse caso aqui, a gente utilizou o argumento IT, que é traduzido para Interactive Terminal. Então você está buscando entrar no terminal interativo para você ter domínio e utilizar esse container como se você fosse um usuário de terminal, administrador, para você utilizar o container, executar algumas informações, fazer depuração, utilizar e ver logo. Então, pessoal, a gente pôde verificar que o Dockerfile é uma ferramenta muito poderosa. Inclusive, ela é o principal arquivo para a gente criar uma imagem personalizada e criar, a partir dessa imagem personalizada, a base para rodar um container em diversos outras aplicações, como o Kubernetes, o Docker Swarm e outros orquestradores.
Então, se você criar uma imagem bem feita, bem consistente, você vai conseguir fazer a portabilidade do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção sem maiores problemas, tá? Então, é importante que você consiga fazer um arquivo, uma imagem, uma aplicação de uma forma clara e fácil de entender, porque aí você vai conseguir automatizar todo o processo de execução da imagem, certo, pessoal? Então, isso vai fazer com que você garanta que suas aplicações elas sejam executadas corretamente em qualquer ambiente. Vai economizar muito tempo e vai evitar problemas de compatibilidade e portabilidade, como eu havia falado. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço para os que ficaram até o final. Peço que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e que dê um like, que ajuda bastante ao canal. E nos vemos no próximo conteúdo. Até mais, pessoal.